Olá, tudo jóia? Eu sou a professora Ana Grazielli. Estamos aqui na primeira aula da nossa disciplina de Planejamento Estratégico no curso de Administração da UFMS. Essa disciplina é bastante extensa, bastante complexa, mas antes da gente entrar a fundo nela, é preciso colocar alguns conceitinhos aí, coisa básica, inicial, para a gente poder depois se aprofundar naquilo mesmo que vem a ser o planejamento estratégico de fato. Eu tinha um professor que dizia assim, todo mundo quando ouve falar da palavra estratégia, acha que sabe e acha bonito pra caramba. E aí começa a usar a estratégia para coisas que de fato não são estratégia de fato. E isso acontece muito, né? Então a gente vai procurar nessa disciplina olhar, né, mesmo a fundo para o planejamento estratégico, como ele acontece, quais as ferramentas que se utilizam para essa, digamos assim, visão da empresa de organizar suas atividades, ela se concretize, tá certo? Então, nessa primeira aula, a gente vai trazer um pouco aí da história do planejamento estratégico, como que ele virou, digamos, esse recurso tão famoso, tão utilizado pelas empresas hoje. Quando a gente recupera um pouco da história da administração, a gente vai enxergar o planejamento estratégico de uma forma mais contemporânea, tá um pouquinho mais para frente, assim, né, nessa linha do tempo, digamos assim. Porque quando a gente olha os princípios do planejamento estratégico, de fato, tudo começa com a história do planejamento financeiro. Então, o primeiro, digamos assim, a primeira iniciativa de planejamento que existe aí nas empresas vem com o planejamento financeiro, mas ainda em uma iniciativa um pouco mais voltada para o curto prazo. Então, se pensava até no planejamento em relação aos investimentos, aos custos, às despesas, ao lucro da empresa, mas num prazo um pouco mais contido, que era coisa de 1 ano. No momento seguinte, né, da história, a gente tem aí o planejamento de longo prazo. Então, passou-se a pensar na empresa um pouco mais, de forma um pouco mais sistêmica, mais abrangente, e pensar um pouco mais lá na frente também, tá? Coisa aí que vai para mais de, quando a gente fala de longo prazo, a gente está falando de algo que vai para mais de 5 anos, por exemplo, né? Depois disso, de pensar em planejamento de longo prazo, é que surge a história do planejamento estratégico, como uma ferramenta, digamos assim, que serve para a empresa pensar lá na frente onde ela quer estar, como ela quer estar e o que ela tem que fazer para que isso aconteça. E aí, seguindo numa linha evolutiva, a gente tem o surgimento da administração estratégica. É quando a empresa começa a enxergar que não só o planejamento é importante, mas outras fases do processo estratégico também são importantes para que ocorra, para que aconteça. E aí, hoje nós vivemos uma fase de gestão estratégica muito mais apurada em termos de experiências, em construção da teoria, de experimentos, né, para aquilo que foi feito, que deu certo, o que dá certo para um, de repente não dá certo para outro, tem um efeito da indústria, o efeito do país, enfim, o efeito firma, né, da empresa propriamente dita. Então, o caminho que percorreu o planejamento estratégico é um caminho muito longo para chegar naquilo que nós temos hoje. Então, hoje a gente fala de gestão estratégica e nesse contexto, o planejamento estratégico é uma ferramenta dentro de um conjunto maior que se chama processo de administração estratégica, tá certo? Então, quando a gente fala de processo de administração estratégica, a gente está falando de algo que se inicia aí, tá? Pela concepção das diretrizes organizacionais, que são a visão, a missão, né, os valores, os objetivos da empresa, passa pela análise ambiental, na qual a gente olha para os ambientes interno e externo da organização. Depois a gente vai para a formulação das estratégias, que de fato aí a gente tem a figura do planejamento estratégico inserido, então o que é que eu vou fazer, né? Aí, num quarto momento, a gente tem a implantação da estratégia. Então, como que aquelas coisas que eu pensei, que eu planejei, elas vão se realizar, vão se operacionalizar. E numa quinta fase, que é o controle estratégico, que é quando eu monitoro os meus indicadores de desempenho para fazer
a minha comparação entre aquilo que foi planejado, pensado e aquilo que efetivamente ocorreu, os resultados. E enxergar o que precisa ser corrigido, o que precisa ser repassado, o que precisa ser refeito. Então, é muito importante que você entenda o seguinte: o planejamento estratégico é uma ferramenta dentro desse complexo inteiro de atividades que compõem a gestão estratégica da empresa, tá certo? E é uma ferramenta muito poderosa. Tem muitos estudiosos aí na administração, né, que dizem, e eu concordo muito com isso, né? Quanto mais tempo você gasta planejando, menos tempo você gasta consertando os problemas lá na frente, quando você tem que implementar. Então, um bom planejamento estratégico faz com que as estratégias que foram pensadas, elas tendam a serem implementadas, a serem executadas de uma melhor forma possível, tá certo? Então, posto isso, né, colocado aí, então, o planejamento estratégico como uma ferramenta dentro de um processo maior de administração estratégica, vamos pensar um pouquinho para que serve ter estratégia, né? Por que uma empresa se preocupa com isso, né? E aí a gente chega num raciocínio que é muito simples, né? Ninguém abre uma empresa para dar prejuízo, ninguém abre uma empresa para fechar amanhã. Então, quando você pensa numa empresa, desde os microempreendedores individuais até as grandes corporações, sempre tem um objetivo lá na frente de você alcançar retorno sobre o investimento que você faz. Então, é o que na contabilidade se chama de função objetivo da empresa. Então, a função objetivo de uma empresa é a lucratividade, é você ter retorno positivo sobre aquilo que foi investido. Nesse sentido, a estratégia encontra a sua razão de existir. Então, eu tenho uma estratégia para garantir que a minha empresa ela tenha retornos positivos, ela tenha lucratividade e essa lucratividade ela seja sustentada, ou seja, ela vá embora, ela vá longe, ela dure ao longo do tempo. E é isso que é o grande, digamos assim, objetivo da gente pensar na estratégia dentro de uma empresa. E aí, esse grande objetivo, ele é alcançado na medida em que a gente desenvolve uma coisinha muito importante dentro da administração estratégica e do planejamento estratégico, que se chama vantagem competitiva. E o que é vantagem competitiva? Dita de uma forma bem simples, né? Menos teórica talvez, vantagem competitiva é aquilo que eu faço de diferente e melhor que o meu concorrente e que assim me possibilita ter e obter lucros a partir das minhas operações. E essa vantagem competitiva, ela pode acontecer tanto de forma temporária quanto de forma sustentável, ou seja, de forma temporária, na medida em que os meus diferenciais, eles vão acontecendo. Deixa eu diminuir aqui o som do computador porque ele está interferindo no nosso vídeo, né? Me desculpa. Quando eu falo de vantagem competitiva temporária, eu estou me referindo a alguma coisa que você faz de diferente e melhor que o seu concorrente, mas que dura, de repente, um tempinho só, dura um pequeno lapso de tempo, né? Então, eu posso dizer, por exemplo, que um diferencial numa embalagem, um diferencial num procedimento de entrega, numa propaganda que é veiculada na televisão, isso pode ser considerado, de alguma maneira, vantagem competitiva temporária. Mas o mais interessante é que para ter lucratividade ao longo do tempo, é importante que a gente tenha vantagem competitiva sustentável, ou seja, que a gente faça algo melhor e diferente que o nosso concorrente, mas que seja duro, que seja difícil de quebrar a vantagem. E que tipo de recurso que a gente utiliza para fazer isso, né? Existem algumas possibilidades, mas de fato é aquilo que a gente vai ter, ou que o concorrente, por exemplo, teria dificuldade aí para emular, ou seja, para conseguir fazer igual ou parecido com a gente, que tenha e que seja altamente protegida, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, de um sistema de distribuição, com uma imagem de uma empresa, com uma marca de uma empresa, a gente está vinculando isso a uma vantagem competitiva sustentável. São coisas diferentes dos seus concorrentes e que não tem como copiar, não tem como você chegar perto. E isso, com certeza, se transforma em lucratividade
ao longo do tempo, tá certo? Então, nessa parte do vídeo a gente falou a história do planejamento estratégico, de onde ele surgiu, que o planejamento estratégico é uma ferramenta dentro do geralzão do processo de administração estratégica, do objetivo de se ter uma estratégia na empresa, que é a lucratividade, e como que a gente consegue ter essa lucratividade, atingir esse objetivo, que é atrás da vantagem competitiva. Eu vou fazer mais um vídeo para a gente continuar explicando outras coisinhas aí que fazem parte desses nossos conceitos iniciais. Até daqui a pouco. Tchau!